E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre detalhes técnicos relacionados ao Tibia de 2011. Agora nessa parte a gente não está mais em 2011, né? A gente está indo para o futuro, né? Como que seria transportar os dados do Tibia para a nuvem, no caso da AWS, que é a melhor plataforma na nuvem atualmente. E por enquanto, as configurações que eu pus, que foi com configurações altamente boas, né? Deu 2 milhões. Mas, provavelmente, se você conseguisse, sei lá, colocar as coisas que realmente o Tibia precisa, que eu não sei, hoje em dia poderia dar metade ou até menos. Aqui eu vou falar um pouco sobre a Amazon DynamoDB, que é um tipo de banco de dados. A Amazon ela tem vários tipos de banco de dados: DynamoDB, Aurora, enfim, tem vários tipos de banco de dados relacionais, banco de dados dinâmicos. Esse daqui, no caso, você tem aqui o AmazonDB, uma DAX Cluster, que basicamente vai ser caches relacionados ao sistema, que seriam rodados na aplicação da Amazon. Esse cache, ele provavelmente tem o princípio de trazer velocidade ao sistema. E ali na parte da esquerda está uma instância em EC2, lembrando que a gente pode de 50 a 100 instâncias, porque o Tibia tem de 85 mundos, né? Mas eu acho que por 85 ali seria melhor. E ali na Amazon EC2, que é o servidor em si, que está lá na Amazon, que você está rodando o jogo, é a sua aplicação, né? O Tibia rodaria nesse EC2. Para configurar o AmazonDB, né? Coloquei algumas características, né? Com DAX, com backup, com várias coisas. Com Amazon S3, né? S3, quer dizer, o S3. Eu coloquei 1000 GB relacionado a armazenamento. Lembrando que isso aqui é um banco de dados dinâmico. Talvez seja mais, talvez seja menos, sei lá. Número de writes por mês, que você pode usar no seu banco relacional, né? Eu pus 8 milhões por mês, que talvez seja muito, né? Eu pus um número aleatório, não tão... eu pus um número aleatório só pra... não vai dar muito caro. Eu pus 5 DAX Cluster, né? No fim... coloquei também no backup, né? Que já que eu tenho 1000, lá eu pus 1000 GB de backup. E no fim deu 3.000 por mês. Enfim. No caso aí já adiciona a conta, né? 3.000 por mês, no ano ia dar bem mais, né? Outra coisa também que poderia ser adicionada é o Amazon Cloud Watch, né? Que na verdade é relacionado à estatística, né? De você ver estatísticas relacionadas ao jogo. Isso aqui é importante porque essas métricas podem ajudar a ver a necessidade do jogo, as horas de pico, e de repente diminuir o número de instâncias que você tem, porque na Amazon você não precisa você não compra a instância, você aluga. Então você pode deixar de alugar, sei lá, não estou precisando de tudo isso, então eu deixo de alugar e fica mais barato. Então para configurar o Amazon CloudWatch, não vou mostrar com detalhes, mas deu 3.000 dólares por mês com várias coisas, né? E para saber mais, gente, eu queria saber mais sobre o GameLift, que eu não conhecia, e aí eu fiz um curso da Amazon, que eu vou deixar na descrição. Está em inglês, não é longo, ele é cerca de 1 hora, eu fiz em um dia, deu para fazer. E assim, para você entender as coisas, é bom que você tenha uma base antes, né? Que você faça outros cursos sobre a Amazon, que tem o próprio treino deles, e que você sabe um pouco sobre a relação relacionada à rede, né? Enfim, acho que nem tanto. Mas tá em inglês, então, sem legendas, né? Então, para quem não manja inglês, talvez seja um peso nesse sentido. Mas tá na descrição. Aqui eu só peguei um slide, né? Eu não queria pegar muitos slides, porque é do curso, né? Então não sei se ficaria mal pra mim pegar os slides do curso e pôr aqui no meu canal, mas enfim. Tô explicando uma coisa que é deles, né? Então, eu tô explicando que é deles, né? Enfim. Que nesse caso é um curso relacionado só aos jogos, né? Servidor de jogos na Amazon Web Services. E, as coisas principais aqui, eu só peguei um slide, na verdade. Você tem ali o banco de dados, que pode ser um DynamoDB, pode ser um Amazon Aurora. O principal aí que eu usaria é o DynamoDB. Autenticação, ali é o vermelho, gráficos e estatísticas, que poderia ser o CloudWatch ou outro, e mensagens, né? Então todas essas coisas, elas rodariam no servidor do jogo,
e interagiria com o software lá que está rodando no cliente dos jogadores, né? Algumas coisas do Amazon Game Lift que eles permitem, né? Que a Amazon permite. Automatic Scaling, principalmente negócio sob demanda, né? Então você consegue usar a capacidade que você está usando no momento somente. Então vamos supor que tenha 10 mil jogadores jogando o jogo, então você vai pagar menos, porque você está usando menos. Se tiver 30 mil, então você vai pagar mais. Isso de acordo com o tempo, né? Então durante o dia vai ter oscilações de jogadores e oscilação do pagamento também. Gerenciamento de sessões de jogo, gerenciamento, né? Selecionamento de regiões. Então tem uma relação entre regiões que você pode ter meio que snapshots do seu banco de dados em várias regiões ao mesmo tempo. Monitoramento de instâncias, que está rodando o jogo. De containers também, que podem estar dentro das instâncias, que também podem ser usadas para rodar o jogo. E sistemas de atualizações. Então você consegue atualizar frequentemente, assim como um servidor normal. Outras formas de escalar o Tibia em si. Esse daqui eu peguei do próprio curso, com uma parte que eles falam de que literalmente tem um módulo que é basicamente só escalar o jogo, né? Como escalar um jogo na prática. Então você tem que usar um VPC, né? Um centro de privado virtual para você ter um sistema de conexões seguro. Assim, segurança na Amazon, gente, é só você ler. Se você ler os white papers deles, as coisas dele, você vai entender como funciona a segurança, né? Você tem que configurar as coisas direitinho. E se você não configurar direitinho, você se ferra. Os caras te hackeiam. E tem pessoas que trabalham tentando hackear coisas de Amazon, né? Legalmente ainda. Tentando achar falha na Amazon. Achar, por exemplo, bancos de dados que não estão configurados corretamente. Enfim, então tudo isso aqui tem que fazer. Para ter segurança, só você posta as coisas que a Amazon diz para você pôr, né? Normalmente está no recomendado. Endereços elásticos, né? Que são dinâmicos, né? Que você pode pôr. Instâncias spot, que não vou explicar no momento, mas é relacionado a containers. Instâncias em demanda, você usa as instâncias do jogo em demanda de acordo com os jogadores, número de jogadores. E uma coisa legal que é os dockers, né? Os containers de docker rodando instâncias do jogo. Então imagine que você está rodando um servidor do jogo, tem várias instâncias dentro desse. Você está rodando várias instâncias e dentro dessa instância tem vários containers. Então vamos supor que eu estou no mapa do jogo lá do Tibia e começa a entrar um monte de gente e você coloca, sei lá, você roda várias instâncias em dockers dentro desse servidor do Antica, por exemplo, do Mudabra, enfim, seja qual for o servidor. Então isso daí permite um lastreamento distribuído relacionado à sessão dos jogadores, né? Então você consegue controlar as coisas melhor. Agora eu vou mostrar alguns exemplos dos white papers da própria Amazon. Nesse caso usando inteligência artificial, né? Então você tem lá o cliente lá na parte da esquerda, o API da Amazon, API na verdade, eu falei API, nossa, que é basicamente um negócio que ele consegue meio que usar comandos de uma forma mais simples para interagir com o jogo, até pessoas de fora podem usar o API. O AWS Lambda, que é relacionado a banco de dados, se não me engano, enfim, coisas relacionadas à estatística do jogo e inteligência artificial, né? Então o legal da Amazon assim como a Azure também, os outros também tem, usar a inteligência artificial para entender os dados melhor, né? Então você consegue, usando por exemplo o Amazon SageMaker que está aí na imagem, é possível fazer coisas de inteligência artificial só clicando nas coisas em vez de pôr muito código, só clicando lá, eu quero esse algoritmo, esse negócio aqui relacionado a por exemplo, o sistema de loss, de perda, né, que a gente vê tanto no canal. Sim, todos os parâmetros relacionados, hiperparâmetros relacionados a um sistema de inteligência artificial, você consegue fazer isso de forma muito mais fácil. Óbvio, você tem que saber qual usar, né, mas essa é a parte menos difícil. Então, você consegue usar a inteligência artificial dentro dos seus dados para, de repente, prever o quanto de jogadores que vai ter em determinada época do ano, para você já prever quanto você vai gastar, enfim, você conseguir ter relações relacionadas, por exemplo, de repente até a tempos que os jogadores mais guerreiam e conseguir pegar dados relacionados a isso e prever quando os jogadores vão guerrear de novo, enfim.
Outra coisa também é o sistema de mensagem em tempo real, né? Então você tem ali um VPC, né? Que eu falei, né? Que é um sistema privado de... tudo aqui está dentro de um sistema privado, né? Na nuvem, que ninguém tem acesso. Você tem ali um sistema de mensagem dentro do jogo, que vai ser relacionado a bancos de dados dinâmicos, que no fim vão permitir que tenha a comunicação do jogo. Isso aqui poderia ser usado até para, por exemplo, no Tibia a gente ter coisas de, em vez de usar o Discord, né, a gente ter coisa para falar no próprio Tibia, que nem tem no Counter-Strike, né? No Counter-Strike você aperta o botão e você fala com os caras no jogo. E eu acho isso legal, porque eu não preciso ter um terceiro que de repente pode deixar o jogo lento no computador fraco. Então, tipo, eu por exemplo, no LoL, eu tive tempo que eu usava o Skype no celular, porque não tinha como usar os dois juntos ao mesmo tempo. Enfim, não sei se nem se dava, dependendo do computador que eu tinha, mas enfim. Eu não usava. Enfim, é basicamente isso. Aqui relacionado a itens, né? Gerenciamento de itens. Então tem lá os usuários, né? Que vão interagir com o API para pesquisar um item específico. Conseguir interagir com o item, né? Que vai ser armazenado num banco de dados dinâmico. Que no fim vai passar pelo... ser armazenado no banco de dados estático, né? O banco de dados estático é a longo termo, tá? Então, o dinâmico é uma coisa que ele vai e sai. Depois ele vai para um Amazon S3, que é o verdinho ali, que é o bucket, que vai armazenar as coisas de longo termo, né? Seus itens lá, enfim. Padrão aí. Só que aqui relacionado a você vender coisas, né? Para você gerenciamento relacionado a transações também no jogo, né? No caso de terceiros. Enfim. Aqui um outro paper deles, que é relacionado a conteúdo nos jogos. E dentro desse paper aí, tem uma white paper que fala, na verdade, que tem essa imagem aí mostrando, por exemplo, você relacionado a itens, né? Você põe o código relacionado a, por exemplo, vamos supor que você está usando o PHP para você, sei lá, armazenar itens dentro do sistema do Tibia, vamos supor. Pode ser PostgreSQL, acho que fala, PostgreSQL, sei lá. Que é uma ferramenta de banco de dados, enfim, seja qual for. Enfim, interagir com a API, armazenar no bucket do S3, enfim, simples, usar o Cloud Front ali para gerenciamento desses dados. Então aqui é para você armazenar dados a longo termo, que no caso, lembra disso, o DynamoDB é uma coisa de curto prazo, é um banco de dados de curto prazo. O Amazon S3, que é o padrão principal, é um pouco de longo prazo, né? Tem o MariaDB também, mas esse daqui é o longo prazo padrão. E tem o Amazon SageMaker, que eu já citei antes, né? Que você pode treinar modelos de inteligência artificial automaticamente, né? Nesse caso ali, por exemplo, um modelo de loss ali, de calcular o erro, né, no sistema. Nesse caso, estou só mostrando uma imagem de um cara chamado Andy Sen, que é Andy Sinen, é o sobrenome dele, né? Que fez um sistema. Ele trabalha para a Amazon, né? Ele fez um sistema no Enem, né? Para pegar os dados do Enem, pôr no Amazon SageMaker, né? Armazenar no bucket do S3 e analisar isso, né? Usando o Amazon Athena e o Amazon QuickSight, né? E fazer pesquisa usando o Amazon Glue e o Glue Crawler, né? Então você tanto consegue interagir com o banco de dados quanto você consegue sabe, entender os dados melhor usando inteligência artificial. Embora eu não sei se na prática realmente é necessário, mas é uma opção. Então, por que o AWS é tão bom? Porque ele é intuitivo, tem muito conteúdo que eles explicam o que a Google não faz. Tem curso da Google? Tem da IBM? Tem. Mas é outro nível, gente. AWS é outro nível. E o que isso poderia ajudar, né? No máximo, hoje em dia, para quem é premium, você tem 1050 players por servidor ao mesmo tempo. Então, pode ter, provavelmente tem mais contas no servidor, obviamente, mas o máximo ao mesmo tempo é 1050 pessoas. Por quê? Porque sim. Porque sim, é um problema de logística aí, né?
Mas a questão é que, será que precisa de mais? Poderia ter servidores específicos com mais players. Porque, por exemplo, mudar todos os servidores agora é idiotice. Mas uma coisa que poderia ser feita é, vamos fazer um novo servidor que poderia ter uma capacidade de 5.000 players. Que aí a gente poderia ter mais gente online, poderia ter guerras com mais players. Aí pode falar, nossa, mas se tiver todo esse tipo de player, vai bugar, vai ter latência baixa. Não vai ter latência baixa se você usar, no caso, coisas relacionadas à Amazon, né? De repente você pode usar a plataforma da Google, enfim, coisas que tem, plataformas na nuvem que tem algo que permita a latência ser mais baixa, que tenha servidores no Brasil. Você não precisa fazer um servidor no Brasil, você pode usar um servidor na nuvem no Brasil. Na Amazon não tem essa opção, mas enfim. Então o número de players atualmente que o Tibia comporta ao mesmo tempo, se todos os servidores estivessem lotados, é 89 mil. E no geral, ficam 25.000 players no geral, assim, por média. 25.000, 20.000 players no Tibia ao longo dos dias, né? Talvez tenha picos ao longo do ano, mas enfim. Mas isso limita o jogo, né? Então eu acho que você não deveria deixar muitos servidores como tá, mas alguns servidores novos, principalmente, deveria ter mais, ter mais players, né? É porque eu acho que a perspectiva deles do Tibia é meio que, tipo, tô nem aí mais, sabe? O jogo já acabou, mais ou menos. Acho que essa é a visão deles relacionada a isso. Então, com computação na nuvem, poderia sim ter um sistema melhor, com latência mais baixa, com certeza mais baixa, porque você tem uma estrutura que pode comportar globalmente sistemas na nuvem melhor, servidores é melhor no jogo, então obviamente seria uma opção melhor, né? E já tem servidores em Dallas, né? Mas na nuvem é melhor. Enfim, era isso. Próximo vídeo a gente termina essa série.